Seja muito bem-vindo ao meu canal, Conhecendo as Escrituras. Quero louvar a Deus pela sua vida, por esta oportunidade a qual o Senhor tem nos dado. Se inscreva no nosso canal, clica no sininho para que você não perca nenhum de nossos conteúdos. Já somos mais de 1000 inscritos, eu estou muito feliz, louvo a Deus pela vida de cada um de vocês. E como prometido, nós vamos dar continuidade ao nosso curso. No vídeo passado eu falei sobre a introdução e falei os assuntos que nós vamos abordar em questão do milênio. Amém? E o texto áureo que nós vamos iniciar o nosso curso, o nosso estudo, está em Apocalipse capítulo 20, versículo 1, que diz assim: Vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na sua mão. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo Satanás, e amarrou por 1000 anos. E lançou-o no abismo, e ali o cerrou, e pôs selo sobre ele, para que mais não engane as nações, até que os 1000 anos se acabarem. Depois importa que seja solto por um pouco de tempo. E vi tronos, e assentaram-se sobre eles aqueles que foi dado o poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus. E não adoraram a besta, nem a sua imagem, não receberam o sinal na testa e nem na mão. E viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Mas os outros mortos não reviveram, até que os 1000 anos se acabarem. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele 1000 anos. E acabando-se os 1000 anos, Satanás será solto de sua prisão, e sairá a enganar as nações que estão nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar, para juntarem em batalha. E subiram sobre a largura da terra, e encerraram o arraial dos santos, e a cidade amada. Mas desceu fogo do céu e os devorou. O diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde está a besta e o falso profeta. E de dia e de noite serão atormentados para todo sempre. Meus amados irmãos, nós lemos aqui no Apocalipse capítulo 20, que falou sobre o milênio 6 vezes. O milênio relacionado em 1000 anos. Apocalipse 19, a Bíblia diz que Jesus voltará para reinar como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Jesus voltará montado em cavalo, com as suas vestes salpicadas de sangue, uma coroa cheia de diademas. E segundo a profecia, eu acredito que, e o que a palavra do Senhor nos ensina, é que quando Jesus voltar, ele vai voltar para reinar, assim como está escrito na profecia, que o Rei dos Reis reinará, que Jesus reinará eternamente no trono de Davi, seu pai. E no Apocalipse 19, a igreja voltará com ele. Virá 2 exércitos, que a Bíblia diz. Virá ele e os seus exércitos montados em cavalos. Ou seja, nós entendemos que são os anjos e a igreja. E no Apocalipse 20, nós vemos que quando acabar os 7 anos da grande tribulação, nós vemos que no capítulo 20, Satanás será preso durante os 1000 anos. E durante esses 1000 anos que vai acontecer, Jesus estará reinando sobre a terra, juntamente com a igreja. Em questão de alguns textos do Antigo Testamento, abordam textos que são dos profetas maiores, dos profetas menores. E nós vamos ler aqui, acompanhe no slide aí comigo, que a palavra milênio, ela vem do latim mille, e significa 1000. A palavra grega para milênio vem do chilias, que significa 1000. E anos, que significa em latim ano. Ethos, em grego. O termo grego é usado 6 vezes no texto original do Apocalipse 20, como nós lemos, para definir a duração do reino de Cristo na terra. Antes da destruição do velho céu, da velha terra. Lembra Apocalipse capítulo 21 que fala que João viu um novo céu e uma nova terra? É exatamente isso. Quando Jesus voltar para reinar, muita coisa vai mudar na terra. E nós vamos aprender isso ao longo do nosso estudo. Então eu só estou aqui
dando a introdução e o que é o milênio. Então nós estamos aprendendo o que é o milênio e aonde realmente ele está escrito e se tem algum texto base, chave, que sustenta a nossa teoria, que nós acreditamos sim nos 1000 anos, que são 1000 anos literais, não é 1000 anos simbólicos. Existem algumas vertentes, irmãos, que acreditam que esses 1000 anos são 1000 anos simbólicos, porque o Apocalipse é um livro de símbolos. Então muitos acreditam nessa hipótese. Eu respeito as vertentes, tá? Eu tenho uma linha teológica do que eu aprendi e sei. E estou passando para vocês e nós vamos ler vários textos da Bíblia. Não vou trazer um versículo, um texto isolado, vou trazer versículos que sustentam essa base tão sólida em questão do milênio. Amém? Então nós vemos aí no nosso slide, como você está acompanhando na sua tela, que então a palavra milênio refere-se aos 1000 anos do futuro reinado de Cristo, que precederão a eternidade. O milênio, ele vai começar quando Jesus voltar com a igreja depois dos 7 anos. Quando Jesus voltar com a igreja depois dos 7 anos, que durante os 7 anos vai ser o período da grande tribulação, aonde se romperão os selos, aonde as trombetas tocarão, aonde os anjos eles lançarão as suas salvas, que é as 7 taças da ira de Deus, será derramado, terá a guerra lá no vale de 100 quilômetros, enfim, vai acontecer todos os eventos, e um dos eventos finais é o milênio. Então o milênio ele está bem depois, acontece o arrebatamento, acontece os 7 anos, que a igreja estará nas bodas do Cordeiro, a igreja estará recebendo o garladão, em questão das obras que a gente vai receber, em questão do nosso garladão. Amém? E nós vamos ao longo do nosso curso estudar, falar profundamente sobre esse assunto tão maravilhoso. E você esteja com a sua Bíblia aberta, anote assuntos, peguem textos. Esses textos aqui eu quero que vocês estudem. Eu vou explicar um pouco aqui o que eu sei em questão do milênio para a glória de Deus. Amém? Então abra sua Bíblia em Zacarias, capítulo 14, do seu verso 9. Zacarias, ele é um dos profetas menores que a Bíblia fala, né? Então o profeta Zacarias é um dos profetas que eu mais gosto, porque ele fala muito sobre o milênio, muito. Muitos textos nós vamos falar, mas Zacarias, na minha visão, e Isaías, que é chamado pelos teólogos de o quinto evangelho, né? Isaías é uma mini Bíblia. Isaías ele tem 66 capítulos, assim como a palavra do Senhor. Isaías fala do nascimento virginal de Jesus, Isaías fala do ministério de Jesus, Isaías fala da sua morte, Isaías 53 que nós conhecemos, que ele foi levado como ovelha para o matadouro, e Isaías principalmente fala sobre o milênio. Então Isaías ele é considerado como um dos evangelhos, né? Ele é o evangelho do Antigo Testamento, muitos teólogos falam. Então aqui em Zacarias capítulo 14, versículo 9, versículo 16 e versículo 21 diz assim: O Senhor será rei sobre toda a terra. Naquele dia um será o Senhor e um será o seu nome. Acontecerá que todos que restarem de todas as nações que vierem contra Jerusalém subirão de ano em ano para adorarem o Rei, o Senhor dos Exércitos, e para celebrarem a festa das cabanas. Quero parar aqui, quero frisar aqui esse versículo que fala sobre uma festa onde os judeus celebravam as festas que era a Páscoa, que foi a libertação do povo do Egito, né, na 10ª praga lá em Êxodo. O povo celebrou a festa das cabanas ou a festa dos tabernáculos e o Pentecoste. Então essas 3 festas faziam parte do povo judeu. E o que nós vemos aqui em Zacarias, nós vemos aqui que todos os que estarem de todas as nações, olha aqui, está falando de nações. Quando fala de nações, aqui o texto está querendo dizer em questão das multidões, das pessoas, ok? E esse texto aqui nós entendemos que é um texto escatológico, é um texto que aponta para o milênio, que diz assim, ó: as nações que vierem contra Jerusalém
subirão de ano em ano para adorarem o rei. Quando falo rei, é baseado em Apocalipse 19, que nós acabamos de ler, né? Que fala que na sua coxa estava escrito Rei dos reis e Senhor dos senhores. Então aqui nós já vemos aqui uma palavra muito chave, Rei, o Senhor dos exércitos. E aqui vai ter a festa, né? Vai voltar a festa das cabanas. Olha que texto tremendo esse texto aqui. E no verso 17 diz assim, ó: e acontecerá que se alguma das famílias da terra não subir a Jerusalém para adorarem o rei, olha aqui o rei, de novo, ó, o Senhor dos exércitos, não virá a chuva sobre ela. E se as famílias dos egípcios não subir nem vier, virá sobre eles a praga, como o Senhor ferirá as nações que não subirem a celebrar a festa das cabanas. Aqui nós vamos ler vários textos. Eu não vou poder explicar texto por texto, porque versículo por versículo, porque a gente não está fazendo uma exegese do texto, né? Nós não estamos estudando minuciosamente cada versículo. Aqui eu estou trazendo versículos onde você vai estudar, vai ler, vai compreender este assunto, amém? Versículo 18. Ó. E se a família dos egípcios não subir e vier sobre eles, virá a praga que o Senhor ferirá as nações. Olha aqui, lembra em Apocalipse 19 que o Senhor virá com a vara de ferro, ele regerá as nações? Olha aqui o texto. O texto já está explicado para todos nós. Nós aqui entendemos, e eu ainda estou fazendo até uma exegese desse texto. E o Senhor ferirá as nações que não subirem a festejar a festa das cabanas. Então nós entendemos que essa festa dos judeus, esse rito dos judeus, que é também conhecido como a festa dos tabernáculos, essa festa ela terá, que é uma das 3 festas judaicas, que ocorre em homenagem ao povo. Essa festa que eu vou explicar para vocês entenderem. Essa festa é uma festa que ocorre em homenagem ao povo que peregrinou no deserto 40 anos, tá? Lembra que o povo ficou peregrinando no deserto? Para mostrar, isso significa mostrar a fragilidade do povo, fragilidade do ser humano que depende exclusivamente do Senhor. Durante 7 dias o povo judeu vive em cabanas, que é chamado de sucá, que é o simples para lembrar a fragilidade, ok? Desta forma a cabana fez com que o povo reflita que somente Deus pode proteger e nenhum bem material ou um teto é maior que a proteção dele. Além disso, todas as refeições deveriam ser feitas dentro do sucá, ou seja, dentro de cada cabana. Então aqui vocês entenderam que a festa de libertação não é uma lembrança do povo, em homenagem que o povo viveu 40 anos no deserto em cabanas. Amém? Versículo 19. Este será o castigo dos egípcios e o castigo de todas as nações que não subirem a celebrar a festa das cabanas. Naquele dia se gravará sobre as campinas dos cavalos santidade ao Senhor. E as panelas na casa do Senhor serão como as bacias diante do altar. E todas as panelas em Jerusalém e Judá serão consagradas ao Senhor dos exércitos. E todos os que sacrificarem virão, e delas tomarão, e delas cozerão. E não haverá mais cananeu na casa do Senhor dos exércitos naquele dia. Amém? Então aqui já começamos a ver aqui um texto em Zacarias que fala muito sobre um acontecimento que na onde não vai ter mais cananeu, quem não subir para Jerusalém para adorar o rei, este sim não vai descer chuva, não vai ser abençoado. Todos aqueles que não vierem a adorar o rei, o Senhor dos exércitos, todos estes, eles serão amaldiçoados. Existe um texto sim que fala sobre isso e nós vamos ler. Você pode abrir a sua Bíblia em Isaías, capítulo 2, verso 2 ao 4, que diz assim: E acontecerá nos últimos dias, que se firmará no monte da casa do Senhor, no cume dos montes, se exalçará por cima dos outeiros, e correrão a ele todas as nações. Olha aí, nações mais uma vez. E virão muitos povos e dirão: Vinde, subamos ao monte do Senhor, a casa do Deus de Jacó, para que nos ensine e concerne aos seus caminhos e andemos nas suas veredas. Porque de Sião sairá a lei e de Jerusalém a palavra do Senhor.
E ele exercerá o seu juízo sobre as nações. Olha aqui, ó, nações. As pessoas que vão ficar, as pessoas que vão sobreviver os 7 anos, que não vai morrer todo mundo, tá? Vão sobreviver os 7 anos, e quando Jesus vier para reinar como Rei dos Reis, essas pessoas, elas vão ouvir a lei da boca do próprio Jesus. Glória a Deus. Eu acredito que você está dando um glória a Deus aí por isso. Então vai sair a lei de Jerusalém. A lei vai sair de Jerusalém dos lábios de Jesus. Lemos aqui, ó, versículo 4 de Isaías 2. Ele exercerá o seu juízo sobre as nações e repreenderá muitos povos, e estes converterão as suas espadas em enxadões e as suas lanças em foices. Não levantará espada nação contra nação, nem aprenderão mais a guerrear. Então será um momento de paz, será um tempo sobre Israel, onde nós entendemos aqui um texto aqui que não haverá armas, não existirá armas nesse período, porque Isaías fala aqui claramente que estes vão converter as suas espadas em enxadas, as lanças em foices, que é material de trabalho. Olha que tremendo isso. E não levantará espada nação contra nação, ou seja, não vai ter guerra. Aqui é um período que não terá guerra. Lembra que Jesus disse no princípio das dores, em Mateus 24? Haverá guerras, haverá fomes, haverá pestes, haverá doenças, muitos odiarão vocês por causa do meu nome. Então aqui nós lemos em Isaías está falando aqui um tempo de paz, que não vai ter mais guerra, que não vai ter mais espada, não vai ter mais sangue derramado, um período de paz. Estamos na nossa introdução e eu estou dizendo que é o milênio. Continuemos o nosso texto. Isaías capítulo 11, versículo 6 ao 9, diz assim a palavra do Senhor. E morará o lobo com o cordeiro, e o leopardo com o cabrito se deitará, e o bezerro e o filho do leão, e a nédia, ovelha, viverão juntos, e um menino pequeno os guiará. A vaca e a ursa pastarão juntas, e os seus filhos juntos se deitarão, e o leão comerá palha com um boi, e brincará a criança de peito sobre a toca da áspide, ou seja, a toca da cobra. E o já desmamado meterá a mão na cova do basilisco, e não se fará mal e nem dano algum em todo o monte da minha santidade. Porque a terra se encherá, glória a Deus, olha isso. A terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Olha Isaías capítulo 11, de versículos 6 a 9, o que está nos ensinando a palavra do Senhor. Está dizendo que os animais voltarão a ser dóceis, eles não vão mais se atacar. Os animais que são carnívoros, eles não serão mais carnívoros, eles voltarão ao seu estado original. Assim como no Éden. No Éden os animais não eram carnívoros, né? E nós lemos aqui que o cordeiro, o leopardo, o cabrito se deitará junto, o bezerro, olha aí, ó, a ovelha viverão juntos. Um menino pequeno os guiará. Está falando que uma criança pequena vai se aproximar de um leão. Uma criança pequena vai estar perto de um leopardo, vamos dar um exemplo, e nada vai acontecer. Olha que tremendo esse texto. A vaca e a ursa pastarão juntas. Ó, olha aqui, ó. Se deitarão, o leão comerá palha, como o boi. E o que eu entendo nesse texto em Isaías capítulo 11, que foi assim na arca de Noé. A Bíblia diz que o Senhor mandou Noé construir a arca, e foi os animais duplas, né, macho e fêmea, foram indo para a arca. E eu fico me perguntando, orando a Deus e falando, Senhor, será que os animais voltaram ao seu estado original quando o Senhor mandou Noé construir a arca, porque os animais entrassem na arca? Naquele momento ali, os animais se tornaram dóceis e ficaram comendo palha. Nós acreditamos nisso em nome de Jesus. Eu acredito nisso, para a glória de Deus. É um ponto espiritual que eu tenho em questão desse texto aqui, para a glória de Deus. Não se fará mal nem dano algum em todo o monte da minha santidade. E aqui nós vemos aqui porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor. Isso quer dizer o seguinte, que o próprio Jesus vai instruir o seu povo pessoalmente. Esse texto, esse versículo que Isaías está nos ensinando, que o conhecimento, a lei que nós lemos no Isaías capítulo 2, virá de Jerusalém. Ou seja,
todo mundo vai aprender com Jesus nesse período. E aí você pode estar se perguntando, mas presbítero, eu não estou entendendo, porque se Satanás está preso, nós entendemos que também os demônios foram presos. E ali, no período de paz desses 1000 anos, Satanás ele estará preso e nós acreditamos, se ele é o chefe, se ele é o cabeça da legião de demônios, os demônios também estarão presos justamente com ele. Presbítero, mas a Bíblia não diz. A Bíblia diz que o anjo veio com uma corrente na mão, cadeias na mão e prendeu o diabo. Eu acredito. Se ele é chefe dessa liderança da terça parte dos anjos caídos, eu também acredito que os demônios também estarão lá juntamente com ele. Não faz sentido Satanás estar preso e os demônios soltos. Não tem um texto que eu conheça que prove o contrário. Amém? Então é só para vocês entenderem aqui. E nós vamos aprender por algumas pessoas que vão se converter e outras não. Nós vamos entender esse processo também ao longo do nosso estudo. Em Salmos de número 2, versos 6 ao 9, diz assim a palavra do Senhor: Eu, porém, ungi o meu rei sobre o meu santo monte Sião. Recitarei o decreto. O Senhor me disse: Tu és o meu filho, hoje eu te gerei. Aqui nós entendemos o pai conversando com o filho. Nós entendemos aqui que o próprio Deus dizendo: Eu, porém, ungi o meu rei. É o Cristo, é o ungido, é o enviado, é o Yeshua HaMashiach, é ele a qual aqui nós estamos falando. E olha aqui o que está escrito aqui, ó. O Senhor me disse: Tu és meu filho, hoje eu te gerei. Lembra que Jesus, quando foi para o Rio Jordão, quando Jesus foi para o Rio Jordão e o Espírito Santo desceu em forma corpórea de pomba sobre ele, a Bíblia diz que veio uma voz do céu que dizia: Este é meu filho amado, a quem me comprazo. Ali é o próprio Pai selando o ministério do Filho através do Espírito Santo que estava sobre ele. Em Gênesis, nós vemos ali: façamos o homem. Nós vemos ali que no façamos está o Pai, o Filho e o Espírito. E quando Jesus foi se batizar no Rio Jordão, nós vemos que o Pai confirma o ministério do Filho e o Espírito Santo sobre ele. Glória a Deus. Isso é lindo, irmãos. E no capítulo 4, Satanás tenta jogar dúvida em Jesus, dizendo: se tu és o Filho de Deus. Ou seja, o Pai já tinha selado que ele era o Filho. E Satanás pergunta para Jesus, dizendo: se tu és o Filho de Deus. E Jesus ali obedece ao Pai. Nós conhecemos bem ali o capítulo 4 de Mateus ali e nos Evangelhos. E de verso 8 está escrito assim, ó: Pede-me e eu te darei as nações por herança. O pai falando para o filho: Pede-me e eu te darei as nações por herança e os confins da terra por sua possessão. Tu os esmigalharás com uma vara de ferro. Apocalipse capítulo 19, vara de ferro, olha aqui. E tu os despedaçarás como um vaso de olheiro. Isso aqui é tremendo. Deus falando para o filho: pede-me e eu te darei as nações. Como Jesus comprou as nações? Com seu sangue. Jesus comprou nações, povos e línguas com a morte na cruz do Calvário e a sua ressurreição. Jesus ali, ele compra as nações, ele nos comprou com o seu sangue. E aqui nós vemos em Salmos, de verso 8, escrito: Pede-me e eu te darei as nações por herança. Isaías 65, capítulo 65, versículo 18 ao 23. E olha aí o tanto de texto que eu estou mostrando para você. Então, se você tinha alguma dúvida do milênio, sua mente já está começando a se esclarecer. Você já está se esclarecendo que nós só estamos começando o nosso curso. E mais uma vez eu te peço: se inscreve no canal, ativa o sininho para que você não perca os nossos conteúdos para a glória de Deus. Amém? Continuemos. Isaías capítulo 65, versículo 18 ao 23 diz assim: Mas vós folgareis e exultareis perpetuamente
no que eu crio, porque eis que crio para Jerusalém alegria, e para o seu povo gozo. E folgarei em Jerusalém, e exultarei no meu povo, e nunca mais se ouvirá nela voz de choro. Opa! Nunca mais se ouvirá nela voz de choro, nem voz de clamor. A única vez que eu vejo que não haverá mais clamor está em Apocalipse 22. Não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor. Esse período é um período único que nós estamos vendo aqui. É um período único. Porque se aqui está dizendo que não vai haver mais clamor, nós estamos entendendo que haverá paz absoluta. Amém? Versículo 20, ó. Não haverá mais nela criança de poucos dias, nem velho que se cumpra os seus dias, porque o jovem morrerá de 100 anos, mas o pecador de 100 anos será amaldiçoado. Edificarão as casas e habitarão, e plantarão vinhas e comerão seu fruto. Não edificarão para que os outros habitem, não plantarão para que os outros comam, porque os dias do meu povo serão como os dias da árvore, e os meus eleitos gozarão das obras das tuas mãos e até a velhice. Não trabalharão debalde, nem terão filhos para a perturbação, porque são a semente dos benditos do Senhor, e os seus descendentes com eles. Agora eu quero explicar uma coisa para vocês. Quando o pecado ele começou a reinar com mais profundidade na terra, nós vemos que a pessoa que vivia 1000 anos, agora ela não vive mais 1000 anos. Como Adão, 900 e poucos anos. Matusalém foi o que mais viveu. Enoque, 365 anos. E você percebe que com o pecado se alastrando e aquela podridão subindo nas narinas do Senhor, os anos foi diminuindo. Os anos do homem foi diminuindo. De 120, agora foi para 75 e fadiga, como está em Salmos. Então nós vemos que aqui uma criança terá 100 anos. Você tira suas conclusões lendo a palavra de Deus. Está dizendo um seguinte muito claro para todos nós. Ela viverá 100 anos, ela é criança. 100 anos. E está dizendo aqui no começo que em Jerusalém o povo vai folgar, vai se alegrar, vai plantar, ninguém vai roubar. Vai plantar e vai colher com fartura. Quando Jesus reinar, os animais, como nós lemos, vão ser dóceis. As pessoas vão viver como os anos da árvore. Uma árvore chega a viver muito mais de 500 anos. Existem árvores que vivem mais de 100 anos. E a comparação da idade do ser humano no milênio, que aqueles que estiverem vivos, não os glorificados. Porque aqui há entre aqueles que são glorificados, que é a igreja, e aqueles que são pessoas normais, que passaram e conseguiram sobreviver os 7 anos da grande tribulação. Deixar claro isso, como um ponto para você entender. Então aqui eu estou falando do ser humano que sobreviver. Por quê? Porque no milênio vai ser normal, como nós estivéssemos vivendo aqui agora. Vai nascer criança, vai nascer pessoas, as crianças vão nascer, as mulheres que são estéreis vão dar luz, as pessoas que plantarem vão colher com fartura, os trabalhadores vão receber um salário digno, não hoje o que nós estamos vivendo. Tudo isso vai acontecer. E nós vamos aprender tudo isso também. Um conteúdo poderoso para a sua vida, para a glória de Deus e que o nome dele seja glorificado. Então nós vemos aqui, no verso 22, não edificarão para que os outros habitem, não plantarão para que os outros comam, porque os dias do meu povo serão como os dias da árvore. Aqui, E os meus eleitos gozarão das tuas obras das mãos até a velhice. Não trabalharão debalde, nem terão filhos para perturbação, porque são a semente dos benditos do Senhor, os seus descendentes com eles. Amém? Então, o verso 65 de Isaías, nós lemos aqui uma fartura. Pessoas vão viver 500 anos, a pessoa está vivendo muito bem. 500 anos, vamos dizer assim. Amém? Por isso que Isaías fala que os anos das pessoas vai ser como os das árvores. Aqui ele está explicando. E você pode pegar a sua Bíblia, ler a sua Bíblia, folhear a sua Bíblia, porque aqui eu estou trazendo textos bíblicos, para que você entenda em questão do milênio. Versículo 12 ao 14 diz assim: hão de vir e exultarão na altura de Sião, e correrão aos bens do Senhor o trigo e o mosto e o azeite, e os cordeiros e os bezerros, e a sua alma será como um jardim regado,
e nunca mais andarão tristes. Sabemos que Jeremias é um profeta que profetizou ali para que o povo se arrependesse e não sofresse o dano do castigo, né? Mas aqui é um texto claríssimo, que nós entendemos, como eu disse no começo do nosso estudo, que Deus inspirou esses profetas para nos trazer esses textos, para que a gente venha compreender. Então aqui nós vemos em Jeremias que haverá fartura. O trigo e o mosto e o azeite, os cordeiros e os bezerros, e a sua alma será como um jardim regado, e nunca mais andarão tristes. Verso 13. Então a virgem se alegrará na dança, e também os jovens e os velhos, e tornarei o seu pranto em alegria, e os consolarei e transformarei em gozo, regozijo a sua tristeza. Saciarei a alma dos sacerdotes de gordura, e o meu povo se fartará dos meus bens, diz o Senhor. Presbítero, haverá sacrifício no milênio? Nós vamos estudar. Não vou poder falar agora isso para vocês porque eu vou atropelar o nosso cronograma. Amém? Mas eu vou explicar para vocês com mais detalhe, a gente só está na introdução. Ezequiel 34, versículo 25 ao 29. Pegue sua Bíblia, folheie sua Bíblia, está escrito: E farei com eles, e farei com elas um concerto de paz, e acabarei com a besta ruim da terra, e habitarão no deserto seguramente, dormirão nos bosques, e a elas aos lugares ao redor do meu outeiro. Eu porei por bênção, e farei descer a chuva no seu tempo, chuvas de bênção serão, e as árvores do campo darão o seu fruto, e a terra dará a sua novidade, e estarão seguras na sua terra, e saberão que eu sou o Senhor, quando eu quebrar as varas do seu jugo, e as livrar da mão dos que serviam delas. E não servirão mais a rapina aos gentios, e a besta fera da terra nunca mais as comerá, e habitarão seguramente, e ninguém haverá que as espante. E lhes levantarei uma plantação de renome, e nunca mais serão consumidas pela fome na terra, nem mais levarão sobre si o opróbrio dos gentios. E Ezequiel aqui, que é um dos profetas maiores, ele e Jeremias, estão falando de um tempo de fartura. Presbítero, mas esses profetas, eles profetizaram, o Ezequiel profetizou no exílio babilônico. Mas aqui nós vemos, por exemplo, igual o Vale de Osso Seco. O Vale de Osso Seco é um tempo de restituição, onde o Senhor restituiria o seu povo, e nós entendemos que essa restituição do Vale de Osso Seco é para Judá. Nós entendemos que o próprio contexto nos explica sobre isso. Mas nós podemos também trazer esse contexto para o milênio, porque assim o povo receberá o Espírito de Deus. E nós vamos ler, sim, que haverá um batismo, haverá uma graça tremenda da parte de Jesus, que vai ser chamado de Rei dos Reis. Amém? Daniel, outro profeta maior, capítulo 7, versículo 13 e 14, diz assim: Eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha nas nuvens do céu como um filho do homem, e dirigiu-se a um ancião de dias e fizeram chegar até ele. E foi-lhe dado domínio e a honra e o reino para que todos os povos, olha aí, igreja, irmãos, olha aí, para todos os povos, nações e línguas o servissem. O seu domínio é um domínio eterno, que não passará, e o seu reino único, que não será destruído. Glória a Deus. O ancião de dia, que Daniel está dizendo aqui, é considerado como o Cristo, o enviado, o escolhido, Jesus. Aqui o ancião de dia, você pode perceber isso aqui, e encaixa isso aqui no milênio para você ver. Olha aqui, ó. Foi-lhe dado domínio, honra, reino, todos os povos, nações, línguas que o servissem. E no milênio as pessoas vão subir a Jerusalém, como a gente aprendeu, subiram a Jerusalém para adorar o rei, para celebrarem a festa das cabanas, como também entendemos, e aqueles que não celebrarem, não adorarem o rei, esses sim, não descerá a chuva temporânea e seródia, ou seja, essa pessoa será amaldiçoada. Olha aqui, ó, povos, nações e línguas do serviço. O seu domínio é um domínio eterno e não passará. É o reino de Jesus, o reino milenar. Reino único que não será
destruído. Agora nós vamos ler um profeta menor. Amós capítulo 9, versículo 13 ao 15, diz assim a palavra do Senhor. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que a lavra alcançará ao que cega, e o que pisa as uvas ao que lança a semente, e os montes destilarão o mosto, e todos os outeiros se derreterão. E removerei o cativeiro do meu povo. Aqui está falando do cativeiro babilônico. Removerei o cativeiro babilônico do meu povo, Israel, e reedificarão as cidades assoladas. E nelas habitarão e plantarão vinhas e beberão seu vinho. E farão pomares e lhes comerão o fruto. E os plantarei na sua terra, e não serão mais arrancados da sua terra, que lhes dei, diz o Senhor teu Deus. Aqui nós falamos de quando o povo voltou, Neemias construiu os muros, levantou os muros, Zacarias profetizou, Deus usou os profetas, a glória da segunda casa, e assim a cidade foi novamente edificada. E nós entendemos também nesse texto que é um texto de prosperidade para o povo de Deus, para os judeus, para a nação escolhida por Deus. Amém? Miqueias, um dos profetas menores, também vai falar sobre isso. Em capítulo 4, do verso 1 ao 7, diz assim: Mas nos últimos dias acontecerá que no monte da casa do Senhor será estabelecido no cume dos montes, e se levantará sobre os outeiros, e concorrerão a ele os povos. Irão muitas nações e dirão: Vinde, subamos ao monte do Senhor, a casa do Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos e nós andemos pelas suas veredas. Porque de Sião sairá a lei e a palavra do Senhor de Jerusalém. A mesma coisa que Isaías falou. Aqui nós sabemos aqui que Jesus estará lá ensinando, instruindo o povo. Muitas nações subirão lá para ter um encontro com o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Muitas almas se converterão nesse período. É um assunto muito delicado. O milênio é um assunto que eu procurei. Encontrei poucas pessoas falando sobre esse assunto. Eu acredito que você que está aqui nesse canal, você também não tem muita compreensão sobre o milênio. Mas aqui eu quero explicar de uma forma clara, de uma forma simples, sucinta, para que você entenda. Então aqui Miqueias fala a mesma coisa de Isaías, que de Sião sairá a lei de Deus. Vinde, subamos ao monte do Senhor, à casa de Jacó, nos ensine os seus caminhos, andemos pelas suas veredas, porque de Sião sairá a lei, a palavra do Senhor de Jerusalém, e julgará entre muitos povos, e castigará poderosas nações, até muito longe, e converterão as suas espadas em enxadas. A mesma coisa que Isaías falou. Lembra que eu falei? Se você botar um pouquinho o vídeo, você vai lembrar o que eu falei? Que Isaías disse, ele falou que muitos que aqueles que têm armas, espada, vai ser convertido a enxada, em material, vai ser material agrícola, vai ser utilizado. Ou seja, não haverá guerra. E aqui nós entendemos aqui, você pode me perguntar, presbítero, mas será real que Jesus ele virá e vai ser transformados as armas de fogo, as armas de combate, vai ser transformado em materiais de trabalho? Nós acreditamos, eu creio, irmãos, é possível. E é um texto que não é simbólico, isso aqui é Bíblia, irmãos. Nós cremos no sobrenatural de Deus. Julgará entre muitos povos e castigará poderosas nações, até muito longe. Converterão as suas espadas em enxadas e as suas lanças em foices. Uma nação não levantará a espada contra outra nação, nem aprenderão mais a guerra, mas assentar-se-á cada um debaixo da sua videira e debaixo da sua figueira, e não haverá quem os espante, porque a boca do Senhor dos Exércitos o disse. Glória a Deus. Porque todos os povos andarão, cada um em nome do seu Deus, mas nós andaremos no nome do Senhor nosso Deus, eternamente para sempre. Claro que vai haver muitas pessoas que não vão aceitar a Jesus, que nesse tempo as pessoas vão aceitar Jesus não como Salvador, elas vão aceitar Jesus como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então haverá muitas pessoas que não vai, cada um vai seguir o seu Deus.
Vai ser o mundo inteiro que vai subir para Jerusalém, que vai aceitar o rei? Claro que não. Até entanto, em questão do livre-arbítrio, que todos nós vamos ter. Jesus não vai mudar nosso pensamento, a nossa consciência no milênio. O milênio vai ser normal, vai ser um período normal, como estamos vivendo nos dias atuais, por exemplo, hoje, nesse momento. Amém? Então, muitas pessoas vão adorar outros deuses. Nós podemos também entender se haverá outras religiões também, só que cada um vai adorar o seu Deus. Mas acredito que muitas nações também se converterão, subirão a Jerusalém para encontrar o rei. Versículo 6 diz assim, de Miqueias: a quem cocheava e a que eu tinha maltratado, e daqui cocheava farei a parte restante, e das que tinha sido arrojada para longe, uma nação poderosa, e o Senhor reinará sobre eles, no monte Sião. Tá vendo que aqui tá falando reino, reinar, o Senhor, rei dos exércitos? Percebe aqui que está falando do rei dos reis, Senhor dos senhores. Apocalipse 19, volto mais uma vez. Desde agora para sempre. Sofonias, que é um dos profetas menores, para a gente terminar a nossa aula de hoje, diz assim, capítulo 3, versículo 9 e versículo 20. Por que então darei lábios puros aos povos, para que todos invoquem o nome do Senhor, para que sirvam com o mesmo espírito? Imagine, irmãos, as pessoas que sobreviverem nesse período e pagar uma passagem para ir para Jerusalém, olhar diretamente para Jesus, irmãos. Isso aqui é tremendo, isso é Bíblia, irmãos. É Bíblia, é palavra de Deus. Quem não acredita no milênio vai ter que pegar esses textos aqui e mudar tudo. Existem outras vertentes, repito, respeito todas elas. Essa é a minha linha teológica, que eu acredito no milênio. Ah, presbítero, mas a Bíblia diz que 1000 anos é como um dia, e um dia é como 1000 anos. Está lá em Pedro, tal. Mas esse texto não está aplicando em questão do milênio. O 1000 anos que Pedro está falando ali, está dizendo que para Deus é um eterno hoje, aleluia. Não está dizendo sobre o milênio. Nós lemos em Apocalipse 20, nosso texto introdutório, que fala do milênio 6 vezes. 6 vezes é falado sobre o milênio. Em qualquer outro texto não está falando sobre o milênio de paz. Somente Apocalipse está falando sobre o milênio. Propriamente dito, o texto áureo, o texto óbvio. Amém? Então aqui em Sofonias está dizendo que muitas pessoas terão os lábios purificados. Lembra de Isaías, quando ele vê a glória do Senhor, ele fala assim: Senhor, estou no meio de um povo de lábios impuros, e eu vi a glória do Senhor, ai de mim. E o Senhor foi lá, ele viu o Senhor, viu os anjos, santo, santo, louvando a Deus, adorando ao Senhor, e ali o anjo pegou uma brasa do altar de Deus, da tenaz de Deus, e purificou os lábios dele. E depois que ele foi os lábios purificados, ele pôde profetizar. Ou seja, nesse tempo, nesse período, as pessoas receberão uma purificação nos seus lábios. No seguinte, eu vou explicar para você entender. Aqueles que aceitarem o rei, aqueles que verem a glória do rei em Jerusalém, eles vão ter o fôlego para adorarem. Porque naquele momento, para adorar o rei, irmãos, você tem que estar com os lábios puros. Mas sim, nós temos sim os nossos lábios puros. Nesse tempo, o que vai acontecer? Nesse tempo as pessoas receberão essa purificação para adorar o rei. Hoje nós adoramos o rei, sim, com a mesma intensidade se ele estivesse reinando no milênio, vamos dar o exemplo. Porque ali, repito, a igreja vai estar glorificada. Eu vou explicar mais para frente no nosso estudo para a glória de Deus. Mas essas pessoas vão receber uma purificação tremenda, como nós estamos aqui lendo em Sofonias. E no verso 20, para a gente finalizar a nossa aula de hoje, vamos ler o verso 20. Naquele tempo, vos recolherei, povos da terra, quando reconduzir os vossos cativos diante dos vossos olhos, diz o Senhor dos Exércitos. Então, irmãos, nossa aula introdutória de hoje, nós vamos estar estudando
vou chegar numa conclusão para vocês. Aqui eu mostrei muitos textos e muito mais textos que nós vamos trabalhar ao longo do nosso estudo, para mostrar para vocês que o milênio é real. O milênio é pouco pregado. Eu nunca vi um pregador pregar um milênio na igreja, explicar esse texto, falar sobre esse tempo. É claro que a igreja vai passar por esse tempo de uma forma diferente, que é um dos nossos próximos vídeos. Esse período é um período do próximo vídeo que eu vou estar passando, que como a igreja vai se comportar, como a igreja vai estar no milênio. Amém? Então eu deixo para vocês aí o meu abraço, deixo para vocês o meu carinho, aos meus inscritos, que Deus abençoe poderosamente. Deixa um like, deixa uma opinião, deixa um comentário aí embaixo. O que você achou do nosso estudo? O que você achou dessa aula introdutória? O que vai vir vai ser coisa muito boa, meus irmãos. Então eu peço que vocês continuem aí, divulga o vídeo, compartilha, se inscreve no canal para nos dar aquela força, aquele ânimo, para que a gente continue fazendo mais conteúdo de qualidade para todos vocês. Vejo vocês na próxima aula e estarei avisando aos irmãos, avisando a todos vocês quando estarei passando o nosso próximo tópico. E se você não viu a aula introdutória, entra aí e veja a aula introdutória e de tudo que nós vamos estar abordando. Hoje eu fiz essa primeira aula, mas a aula introdutória você pode estar vendo aí, em nome de Jesus, amém? Fique com Deus, que Deus te abençoe poderosamente. Estamos juntos para a glória de Deus. Que Deus te abençoe e te guarde, em nome do Senhor Jesus. Amém.